Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa querida Casa da Irmã Rosa e mais uma noite de quarta-feira para a gente poder estudar um pouquinho mais o Evangelho de Jesus. Como a gente sempre pergunta, algum companheiro vindo à casa hoje pela primeira vez? Muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Se tiver alguém também no segundo andar, que seja igualmente bem-vindo. Os companheiros que estejam nos assistindo pela primeira vez também no YouTube, que sejam bem-vindos. E a gente sempre faz esse acolhimento inicial e deseja que vocês encontrem aqui aquilo que o coração está buscando, aquilo que o coração deseja lá no fundinho. Os nossos avisos, eles todos já foram passados pelo telão, mas a gente sempre reforça alguns avisos. O primeiro deles é sobre o atendimento fraterno. A casa dispõe desse serviço, que é uma conversa à luz da doutrina espírita, para aquele companheiro que esteja passando por alguma dificuldade, por alguma inquietação e que deseje ouvir o que a doutrina espírita tem a colocar sobre tal questão, sobre tal dificuldade. É uma tarefa bem simples. Quem desejar passar pelo atendimento fraterno, basta dar o nome à equipe de recepção, que está identificada com crachá, e logo após a prece final, será encaminhado para o atendimento. O nosso segundo aviso é sobre o passe. O passe, a gente sempre lembra que ele não é obrigatório. O passe é para quem desejar, para quem quiser. Para aquele companheiro que desejar tomar o passe, as orientações são simples. Basta ficar sentado aqui no salão, que logo após a prece final, será encaminhado também à sala de passe. Aquele companheiro que não desejar tomar o passe, após a prece final, está liberado, é só se retirar com tranquilidade, com silêncio, com bastante calma, porque o silêncio, a calma, a tranquilidade nos ajudam na psicosfera da casa. E a gente, aproveitando essa questão do silêncio, sempre lembra que, se possível, que a gente desligue os celulares ou coloque no modo vibração, para que não toque durante o estudo, para que não perturbe a nossa concentração. Hoje, a gente vai receber aqui na casa o Rafael Siqueira, que é companheiro da SEF, que é a Sociedade Espírita Fraternidade, e o tema que ele vai trazer para a gente é Jesus e as Bem-aventuranças. Mas antes do Rafael tomar o lugar aqui, a gente vai chamar a Ana Márcia para fazer a nossa página e a nossa prece iniciais. Desejamos a todos uma boa noite, com Jesus em nossos corações sempre. Boa noite, amigos. A página de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo é 83, intitulado Aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pesados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não recebo o Salvador em gratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecerdes o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tornar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Vamos orar, meus irmãos. Fechando nossos olhos, elevando o nosso pensamento
a Jesus, nosso mestre, irmão, amigo de todas as horas. Agradecemos por estarmos aqui reunidos em mais uma noite de aprendizado do seu Evangelho, à luz da doutrina espírita, nessa casa, a casa da Irmã Rosa, a casa acolhedora, amorosa. Deus, nosso Pai, misericordioso e de infinita bondade, gratidão pela vida que nos foi dada, a oportunidade de progredirmos. Pedimos pelo nosso amigo Rafael Siqueira, em prece, os melhores sentimentos da nossa parte, de toda a espiritualidade amiga dessa casa, em especial a Irmã Rosa e a Irmã Anália Franco, que o envolva com sabedoria para que suas reflexões alcancem nossas mentes com clareza, que suas palavras toquem nossos corações e dessa maneira podemos transformá-las para o bem do dia a dia em nossas vidas. Que os espíritos de luz nos acompanhem hoje e sempre, nas horas mais difíceis, nas aflições, nos dando fé, força, coragem e conforto. Assim seja, graças a Deus. Rafael, por favor. Agora é que são elas com essa altura aqui, né? Enquadramos. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, muito boa noite. A todos eu formulo votos de paz, de bem, pedindo a Jesus e aos nossos benfeitores espirituais que possam nos abençoar e se manter entre nós. É com muita alegria que retorno a essa casa, onde já defronto com corações queridos, pessoas que estão na casa pela primeira vez, para falarmos de Jesus, falarmos da veneranda doutrina espírita e encontrarmos as respostas que talvez todos nós estejamos procurando e que, com certeza, essa doutrina maravilhosa, prometida e trazida pelo próprio Cristo, tem a nos dar. De onde vem, viajor triste e cansado? Veio da terra estéril da ilusão. Que trazes? A miséria e o pecado, a alma ferida e morto o coração. A quem me dera a bênção da esperança, a quem me dera socorro à desventura. Mas a fé, generosa, humilde e mansa, deu-me os braços, falou-me com ventura. Venha o mestre, que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. São versos da poetisa carioca Carmen Sinira, e que consta do primeiro livro psicográfico de Francisco Cândido Xavier, O Parnaso de Além-Túmulo, de 1932. Nós gostamos de iniciar as nossas reflexões com versos e evocando Jesus, por uma razão muito simples: como nós precisamos de Jesus nos dias atuais, como nós sentimos saudade daquele homem incomum, cujas palavras brotavam afeto, esperança, compreensão, cuja presença é tão requisitada nas nossas vidas nos dias atuais. Como nós precisamos do Evangelho para guiar os nossos passos no mar trôpego dos dias atuais. Daí,
é sempre bom começar a nossa fala evocando Jesus, pedindo que Ele esteja conosco, que nos ajude, que nos auxilie e nos envolva na sua paz. Prestaram atenção na poesia? Principalmente da forma como nós terminamos? Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos. Ah, sorriso bonito, hein? Mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Tem coisas que só os poetas conseguem fazer. Porque eu acho que os poetas têm um segredinho com Jesus. Na beleza dos versos de Carmen Sinira, ela colocou: com o mundo, uma flor tem 1000 espinhos. Porque a gente olha as coisas e vê sempre os espinhos. A gente olha o mundo e só vê as guerras. A gente olha a família e só vê o problema. A gente olha para a nossa vida e só vê a doença. Mas Carmen Sinira, fazendo um contraponto, ela vem a colocar que com Jesus um espinho tem 1000 flores. Porque a gente olha para o mundo e se lembra dos grandes missionários. A gente olha para a nossa família e se lembra daquela avó, não é? Aquela avó que a gente ia na casa dela e tinha sempre uma bolacha, um doce, que recebia com um abraço, da mãezinha amorosa. Com Jesus a gente pensa nos caminhos e vê flores, e vê oportunidades maravilhosas para o nosso crescimento. Tudo então é questão de ponto de vista. Porque nós podemos olhar para as coisas e sempre reclamar, dizendo que tudo está sempre ruim. Mas podemos olhar para as mesmas coisas e ver os aspectos positivos. Por isso eu fiz questão logo de início de ressaltar o seu sorriso, que me chamou muito a atenção. Na noite de hoje, evocando Jesus, eu quis buscar uma das passagens que a mim mais me encanta no Evangelho. E, gente, eu com 18 anos, eu morava em Itapirona, não era Barbacena. E o padre da minha cidade disse assim para mim: olha, eu acho que você tem vocação para ser padre. Só que eu acabei não entrando para ser padre. Me casei, tenho uma filha chamada Clara, em homenagem a Clara de Assis. Mas continuei apaixonado pelo Evangelho. Hoje nós vamos competir aqui com o jogo, tá, gente? Mas é questão de olhar. Porque se a minha sintonia estiver no jogo, quem é que está jogando? Eu nem sei. Eu vejo alguém aqui com uma camisa bonita, eu sei que vai jogar logo mais. Não entrei para o seminário, mas continuei apaixonado pelo Evangelho. Tornei-me espírita e passei a amar ainda mais o Evangelho, porque quando perguntavam para Chico Xavier: Chico, o que é o espiritismo? E ele, com aquele jeito mineiro, do jeito que só os mineiros sabem falar, tá, gente? Uai, sou. O espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. Então, estudar o espiritismo é relembrar Jesus. Estudar o espiritismo é pegar as parábolas, as passagens, os contos de Jesus e entender de uma forma diferente. Porque nós somos diferentes. Porque nós temos mais possibilidades de entendimento. Então eu quero recontar para vocês as bem-aventuranças, que nós já ouvimos 1 trilhão de vezes, porque quantas vezes nós reencarnamos? Quantas vezes nós estivemos na igreja protestante, em outras religiões, e as bem-aventuranças vêm acompanhando o nosso périplo evolutivo. Mas hoje eu quero trazer Jesus e as bem-aventuranças como uma escada para a felicidade. Eu acho que dessa forma é a primeira vez que vocês vão ouvir. Concordam? Porque Jesus narrou 7 bem-aventuranças de virtude. Cada uma delas, um dos degraus da escada para nós sermos felizes. Concordam? De início, assim, é difícil concordar. Mas talvez ao final da fala vocês concordem comigo. Porque a palavra bem-aventurado quer dizer feliz.
Então Jesus está nos trazendo uma receita de felicidade, que os poetas tentaram, que os artistas tentaram. Se escreve vários livros falando sobre felicidade, mas felicidade é um estado íntimo, que nós não temos uma receita tal qual se tem uma receita para fazer um bolo. 2 copos de leite, 2 ovos, 2 colheres de farinha. Bom, da época eu sabia fazer bolo, tá, gente? Costumava solar de vez em quando. Mas Jesus estabeleceu alguns passos para que nós aprendamos a ser felizes, buscando a felicidade não do lado de fora, mas do lado de dentro. E ensinando que felicidade tem a ver não com conquistar coisas, mas com mudar a forma de ver as coisas, com a forma de trabalhar o nosso sentimento. Porque quando nós trabalhamos o nosso sentimento, nós ficamos mais felizes. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 3 a 12. Eu prefiro o Evangelho de Mateus, porque o Evangelho de Mateus ele é mais didático. Ele tem uma estrutura mais sequencial. No Evangelho de Lucas também contém as bem-aventuranças. Lucas é mais poeta, narra mais parábolas. Mateus tem todo um didatismo para escrever. Para fazer uma palestra é melhor trazer Mateus, pelo menos para mim. Jesus inicia então o primeiro degrau para a felicidade, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Imagine Jesus dizendo isso no alto de um monte. Quem tá assistindo ouviu The Chosen, viu essa passagem, né, gente? Está lá na temporada 2. Já estou vendo pela segunda vez. Só que no The Chosen, Jesus ensaia as bem-aventuranças. Eu fico me perguntando se Jesus precisava ensaiar. Mas no The Chosen vale tudo, e é bom. Será que Jesus, dizendo para aquelas pessoas, bem-aventurados os pobres em espírito, eles compreenderam da mesma forma que nós conseguimos compreender hoje? Hoje nós conseguimos compreender de uma forma mais ajustada, de uma forma mais bela, porque Jesus não falava de pobreza econômica. Não tem nada a ver com muito dinheiro ou pouco dinheiro. De que Jesus falava? Simplicidade, humildade, singeleza, uma forma humana de viver a vida. Vamos subir o primeiro degrau para a felicidade? Se nós queremos ser felizes, nós precisamos aprender a ser simples, a ser humildes, a tratar os outros da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratados. E aí a gente passa a ser feliz. Olha que interessante. E será que no mundo hoje as pessoas são simples? Vamos refazer. Será que no mundo hoje nós somos simples, somos humildes? Ou a gente gosta de dar as famosas carteiradas? Tem dinheiro não, tá, gente? Você sabe com quem você está falando? E às vezes a pessoa se acha a última Coca-Cola do deserto porque é um médico renomado, que bom que seja, um juiz, um desembargador, porque tem muito dinheiro na caderneta de poupança. A caderneta de poupança é coisa do passado, né? Porque tem muito dinheiro investido em ações. Mas isso nos faz melhor do que as outras pessoas? Nós somos irmãos. Precisamos aprender a ser humildes, a ser simples. Porque quando a gente é humilde, nós fecundamos as relações. Entenderam? Alguém gosta de conviver com alguém metido? Olha, eu não gosto de conviver com Beltrano, porque quando ele aproxima eu já sinto uma coisa. Parece que o santo não bate. E a gente ainda coloca a culpa no santo. Porque as pessoas orgulhosas usualmente se acham melhores umas que as outras. Olha, o que eu falo é o correto, a forma como eu penso é a mais ajustada. E aqui em casa, vamos sempre cumprir
conforme os meus desejos. Essa é a humildade, gente. Jesus diz exatamente o contrário. Se você quer ser feliz, seja simples. Olha que interessante. Eu tive a oportunidade de estudar com um grande professor cristão, Mário Sérgio Cortella, os mais jovens vão conhecer. E ele propôs uma vez que todas as oportunidades que alguém fosse dar uma carteirada e perguntasse assim, você sabe com quem está falando? Peça a pessoa para se sentar e responda assim para ela, eu estou falando com alguém que habita num universo com 2 trilhões de galáxias. Vocês sabem quantos zeros são? Até a terminar a palestra, vocês vão chegar no número de zeros. Uma dessas galáxias é a Via Láctea. Só na Via Láctea tem cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é o Sol. Uma estrelinha de quinta grandeza. Não é que é grande não, tá, gente? É pequena. Ao redor do Sol giram 9 planetas. 9 não, Rafael. Plutão foi rebaixado à categoria de planeta anão. Giram 8 planetas. Um dos menores se chama Terra. Na Terra tem 3 milhões de espécies. Uma dessas espécies é a nossa, Homo sapiens sapiens. No último mês de novembro do ano de 2023, nós chegamos à condição de 8 bilhões de Homo sapiens sapiens. Então, eu estou falando com um no meio de 2 trilhões de galáxias. É ou não é para ser humilde? Se você quer ser feliz, seja humilde. Não se creia maior ou melhor do que ninguém. Olhe as pessoas como se fôssemos irmãos. E Chico Xavier uma vez quis perguntar a Emmanuel, como é isso? Que nós precisamos ser humildes, entender Deus como inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. E Emmanuel, Chico, deita aí, eu vou te desdobrar. E desdobrando o Chico, ele começou a subir pela atmosfera. Saindo do planeta Terra, ele divisou planetas, divisou nebulosas. O Chico começou a ficar com medo, tá, gente? Mas ele não deu braço a torcer. Num determinado momento, Emmanuel, Chico, você está com medo? Não, Emmanuel, não dá para a gente voltar, não. É porque nessa hora eu costumo tomar um cafezinho e comer um pão de queijo. Tomemos esse cafezinho e comamos esse pão de queijo nos abraçando com as pessoas, porque ninguém é melhor do que ninguém. Segundo degrau para a nossa felicidade. Bem-aventurados os que choram ou os que sofrem, porque serão consolados. Naquela época, se a gente ouvisse falar dessa forma, pareceria uma proposta masoquista. Parece ou não parece? Como assim? Eu preciso sofrer para ser feliz? Eu acho que ainda hoje parece. Mas é que Jesus está falando numa proposta espírita da seguinte forma. Onde existe a aflição, é porque há uma imperfeição. E se a aflição for bem trabalhada, eu estou curando a imperfeição. Compreenderam? Eu vou dar um exemplo, vocês vão entender. Menino pobre que nasceu em Itapiruna adorava ir em festa de casamento. Sabem por quê? Tinha muita comida. Então a gente ficava doido para o padre acabar a missa depressa para a gente poder ir para o casamento. Pro banquete depois, né? E a gente começava com salgado, depois passava para o doce, depois voltava para o salgado. Imaginem o que isso gerava. Problemas gastrointestinais. E a gente chegava em casa, a mãe perguntava assim, meu filho está passando mal? Sim, mamãe. Comeu demais, né, meu filho? É, mamãe, comi. E ela me respondia, meu filho, para toda imperfeição há uma aflição. E a aflição de quem come muito é passar mal, meu filho. Mas agora eu tenho uma receita. Qual é a receita, mamãe? Chá de boldo. E eu vou botar bem pouquinha água. Porque quanto mais amargar, mais você vai melhorar. Que sabedoria das mães. Aí eu entendi a bem-aventurança.
Se eu não comesse demais, eu não precisava tomar o chá de boldo. É isso que Jesus está falando de uma forma simples. Mas vocês acham que eu entendi assim de primeira? Jovem entende as coisas de primeira? Chegava o próximo casamento. E agora era na igreja protestante. Demora mais. E a gente ficava cruzando os dedos para o pastor acabar depressa. E chegava... Espírita está literalmente no mundo de provas e expiações, porque ele espia tudo, e depois prova aqui, prova ali, prova ali, prova aqui. Chegava em casa verde, era o fígado reclamando. Meu filho está passando mal? Toma, mãe. É, meu filho, para a imperfeição de quem come muito, muitas vezes, agora o remédio vai ter que ser mais amargo. Conhecem a Atalaia Jurubeba? É um remedinho que se coloca numa colher, que quando você toma, eu acho que o perispírito sai do corpo, dá uma voltinha, e depois que você dá uns 500 trimelique, você melhora. Meu filho, acho que na próxima você não vai comer demais. É, mamãe, não como demais nunca mais. Bem-aventurados os que sofrem, porque quando a gente sofre com o bem sofrer, a gente é feliz. Quantas vezes numa cama de hospital a gente não fica mais fraterno? Não devia ter agido assim com mamãe. Quantas vezes quando eu estou doente, eu não fico uma pessoa mais amorosa? Olha, eu acho que eu vou pedir perdão àquela pessoa, porque eu acho que eu tenho agido de uma forma incorreta com ela. Então Jesus está nos dizendo, o primeiro passo é a humildade. O segundo passo é o entendimento do sofrimento. Porque a dor, guardem a palavra, é um despertador. Eu posso quebrar o despertador, mas posso despertar. Terceiro passo para nós alcançarmos a felicidade, conforme Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E olha que proposta interessante. Jesus nos convida a ser mansos. Será que nós somos mansos nos dias atuais? Eu vou dizer como eu aprendi. Olha, meu filho, nós precisamos ser pessoas mansas. Dizia o meu avô, Sebastião Leite Amorim. Ele já está desencarnado, tomara que ele não venha puxar minha orelha. Você não é uma pessoa violenta. Mas se pisarem no seu pé, você que não deu um boi para não entrar numa briga, agora você vai dar uma boiada para não sair. Isso é ser manso, gente? Minha mãe dizia assim para mim, meu filho, olha, você é uma pessoa mansa, mas se você apanhar no colégio, quando chegar em casa, apanha de novo. É o hábito de criar a violência. É o hábito de ensinar as pessoas a se vingar, a devolver no mesmo naipe. Só que Jesus nos ensinou diferente. Se você for manso, você será feliz. Sabem por quê? Se você hoje é assaltado e você reage, você toma um tiro. Se você hoje... Eu vejo muitos moços, e essa tirada é de Raul Teixeira. Os meninos dizem assim, mas eu preciso ser macho. E por reagir se torna machucado. Então, meus amigos, mansuetude. A mansuetude de um homem, os jovens há mais tempo vão se lembrar. Ele tinha as barbas grandes, cabelos compridos, ele ficava ali na estação das barcas. Depois ele mudou para o Rio de Janeiro. Ele atendia pelo nome de José Datrino, mas ninguém chamava ele de José Datrino, era o profeta Gentileza. Por quê? Porque ele dizia, gentileza gera gentileza, violência gera violência. Então, se alguém é violento comigo e eu sou violento com a pessoa, eu estou entrando na mesma sintonia. Agora, se uma pessoa é violenta comigo, o problema está com você, eu não entro na mesma faixa. Ela arca com as consequências dos erros e eu permaneço em paz. Perdão é isso. Perdão não é concordar com o que a outra pessoa fez, porque o que ela fez é errado. Perdão é não empoderar a outra pessoa
para que ela determine a minha vida. Porque eu fico com raiva da pessoa que me agrediu, mas ela não sai da minha cabeça. Compreenderam? Então os mansos herdarão a terra, os que souberem perdoar, os que souberem relevar, os que, na linguagem juvenil, não passarem recibo. Porque quando eu passo o recibo, eu entro na mesma frequência. Gente, mansuetude não quer dizer que eu vou ser conivente com o erro. São coisas diferentes. Se existe o erro, eu não preciso entrar na zona do erro para agradar as pessoas. Mas eu não preciso devolver violência com violência. Certo, gente? Quarta proposta de Jesus para nós sermos felizes. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa é uma das que eu acho que os cristãos mais gostam. Quem nos dias atuais não tem fome e sede de justiça? Só que talvez a gente não tenha compreendido o que quer dizer fome e sede de justiça. Porque a justiça eu não faço com as próprias mãos. Quando eu faço a justiça com as próprias mãos, eu me torno justiceiro. A justiça vem do alto. A justiça vem do amor e misericórdia de Deus. A justiça vem de uma lei chamada causa e efeito, ou ação e reação. Que implica que, se eu planto rosas, o que eu colho? Rosas. E se eu planto espinhos? Eu colho espinhos. Mas esse é um mecanismo que está afeto à pessoa que errou. Eu não preciso interferir. Como nós agimos hoje? A gente ouve pela televisão, fulano cometeu esse crime. Pensem num crime bárbaro, eu não vou dizer aqui. Isso dá uma agonia na gente, não dá? Vamos lá para a porta da delegacia linchar ele. Não é isso, gente. A proposta não é essa. Porque quando eu vou para a porta da delegacia linchar, eu me torno justiceiro. Deixa a pessoa. Ela vai passar por um processo. Ela vai ser julgada. E se tiver que ser presa, ela será presa. Eu não preciso ir para as redes sociais atacar ninguém. Eu não preciso ir para a rede social diminuir ou atacar quem quer que seja. Deixa que cada um sofra os reveses dos seus atos. Eu não preciso ser a adaga da justiça que ataca. Compreenderam? Então, o quarto passo para a felicidade é entender que a justiça não sai das minhas mãos. A justiça vem de Deus. E qual a 10ª lei moral? Que está lá no Livro dos Espíritos, na 3ª parte. Lei de justiça, amor e caridade. Será que Allan Kardec errou? Porque quando a gente pensa nas leis morais, lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, não vou falar as 10, porque o relógio aqui tem pilha Duracell. Na 10ª, ao invés de uma lei só, ele fala 3. Por quê? Porque Deus é justo, amoroso e caridoso ao mesmo tempo. E nós costumamos ser justiceiros. Como se diz nos meios judiciais, porque eu sou advogado, a gente traz sangue nos olhos. E Jesus é amor por todos nós. Olha que interessante. A compreensão da justiça é um segredo para a felicidade. Porque senão eu vou ficar eternamente com raiva. Raiva do político, raiva do criminoso, raiva... E eu não vou dizer nomes aqui, tá, gente? Pacifiquemo-nos, tranquilizemo-nos, porque acima de nós tem Deus. Guiando os nossos passos tem Jesus. E aí a gente fica feliz e bonito, igual a ela. Ela, quando chegar em casa, vai falar assim, eu pego ele. Bem-aventurados os misericordiosos, 5º passo para nós encontrarmos a felicidade, porque obterão misericórdia. Olha que interessante. Nós queremos misericórdia para nós.
poucas vezes a gente vai com a mesma mão de misericórdia para as outras pessoas. Vocês sabem o que é misericórdia? Quando a gente abre João Guimarães Rosa, que escreveu um notável romance. João Guimarães Rosa, gente, é uma personalidade notável. Médico, romancista, poeta, alguém que trabalhou na embaixada na Alemanha ajudando os judeus virem para o Brasil, fugindo da perseguição de Hitler. Ele e a esposa, Dona Araci. Esse foi João Guimarães Rosa. E ao escrever Grandes Sertões Veredas, ele colocou que misericórdia é uma palavra que tem dois radicais. Mísero, pobreza. Córdia, coração. Então, ser misericordioso é colocar o meu coração na pobreza alheia. Não é apenas pobreza material, porque quem está chorando está pobre do sentimento. Porque quem está depressivo está pobre da esperança. Porque quem está triste está pobre da alegria. E se eu estou numa condição melhor, que eu coloque quem eu sou para ajudar a quem precisa. Por uma razão muito simples. Isso é uma via de mão dupla. Os benfeitores espirituais nos estendem a mão e a gente agarra. Mas tem gente que está numa situação pior do que a nossa. A gente estende a mão para baixo. Lembram-se do Antigo Testamento, a escada de Jacó? Aquilo é um símbolo. Quando ele via anjos subindo e descendo do céu, são os espíritos. Porque toda a ascensão se dá por famílias, por comunidades, quando nós damos as mãos uns aos outros. Esse é o altar da fraternidade. Então, ser misericordioso é ser fraterno. Por isso, o grande lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Olha que interessante. Sexto passo para nós encontrarmos a felicidade. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Jesus trabalhava tão bem com os símbolos, trabalhava com as metáforas. Ver Deus, gente, quer dizer se aproximar de Deus, tal qual Jesus se aproximou. Porque ele dizia: eu e o Pai somos um. Na Igreja Católica, que eu quase fui padre, a gente entendia que era uma pessoa só. O Deus, o Pai e o Espírito Santo. Mas hoje nós sabemos que Deus e Pai sermos um quer dizer somos um único propósito. Somos o ideal de amar, de servir, porque Deus é o Criador de todas as coisas e Jesus é o Espírito mais perfeito que veio estar conosco. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Ele é o nosso modelo, o nosso guia. Então são pessoas diferentes. Pureza de coração me aproxima de Deus. E para relembrar pureza de coração, quem Jesus chamou? As crianças. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Qual a comparação que Jesus estava fazendo? As crianças não têm segundas intenções. Como eu escutava lá em Itapiruna, nos bailes. Aqui em Niterói não se fala baile, né, gente? Coisas do tipo: não há dança sem segundas intenções. É verdade? Não há almoço sem segundas intenções. O puro de coração não tem segundas intenções. Ele ama porque ama. Ele ama sem perguntar quantos bônus horas está ganhando. Se a gente está pensando nos bônus horas, estamos no caminho. Um dia a gente vai fazer sem pensar em bônus horas, porque será o nosso ideal de servir. Por isso a criança. Porque a criança chega para você e diz assim: eu te amo. Será que nós conseguimos fazer isso? A gente é cheio de não me toques. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Cheguem em casa hoje e digam para a esposa: meu bem, eu quero dizer que eu te amo. Cuidado, porque ela pode estranhar. Ela pode achar:
que está acontecendo contigo? Há quanto tempo que você não me diz isso? Pode botar a culpa naquele orador magrelo que foi lá na casa espírita fazer a palestra. Vamos dizer eu te amo. Vamos dizer para as pessoas que elas são importantes. Vamos agradecer. A gente não costuma agradecer mais. Vamos abrir a porta para uma pessoa entrar. Porque hoje não se abre a porta para uma mulher entrar. Se a mulher não entrar depressa, ela fica sem a mão. Hoje não se levanta para uma pessoa, eu não gosto desse termo idoso, para uma pessoa jovem há mais tempo sentar. Parece que o mais novo corre para sentar para não deixar o idoso sentar. Então vejam, o segredo para a felicidade é exatamente o contrário. É eu entender que o outro é Jesus que se apresenta na minha frente. Por isso, Agnes Goncha Bojacho, Madre Teresa de Calcutá, quando ela foi para a Índia, saindo do convento, ela não via razão de ficar dentro do convento fazendo oração 24 horas por dia. E de noite, nada contra, tá, gente? Porque eu quase entrei para essa mesma vida. De noite ela entrava para o claustro. Não, eu vou para onde as pessoas estão. Eu vou para Calcutá. Minha irmã, você vai para Calcutá? Vou. E ela estando numa estação de trem de Nova Delhi a Darjeeling, ela vê Jesus se aproximando. Eu acho que no caso dela era Jesus mesmo, tá, gente? Minha filha, eu tenho sede. E ela lembrou-se de quando Jesus estava desencarnando na cruz, porque Jesus demorou a morrer. Talvez ele tenha dado tempo para nós, naquela época, refletirmos. E ele pede, tenho sede. E o que as pessoas fizeram? Comigo aqui, tá, gente? Madre Teresa de Calcutá. Pelos gritos, deve ser gol do Flamengo. A soldadesca romana põe uma esponja com aloés, uma coisa amarga, e dá na boca de Jesus. Então, Madre Teresa, ela faz uma conexão. Jesus não quer apenas água. Ele quer que eu veja nas pessoas que estão caídas, nas crianças que precisam de amparo, nos aidéticos. Porque Madre Teresa amparou os aidéticos, amparou os rancenianos. E ela veio a desencarnar em 1997, estabelecendo para as servas da caridade um lema: Do small things with great love. Faça pequenas coisas com grande amor. Tudo que você fizer, ponha o máximo de amor que você puder. Se estiver lavando um prato, coloque o máximo de amor, porque alguém vai comer naquele prato. Se estiver fazendo uma comida, coloque amor. Já comeram aquela comida? Nossa, a comida não me caiu bem. E às vezes é um prato saboroso. Por quê? Porque a cozinheira está de mal com a vida. Ela colocou os fluidos, descarregou no feijão. E o feijão depois fez um mal danado para a gente. Quando entrar num elevador e encontrar com a ascensorista, não vira de costas, cumprimenta o ascensorista. Mostra as canjicas para ele. Talvez sejam as únicas canjicas que eles vão ver no dia. Bom dia, por que não? Quando passar por um morador em situação de rua, nós precisamos atualizar os nomes, porque não é mendigo mais. Nós não teremos dinheiro para ajudar a todos, mas pelo menos olhe para a pessoa. Fale para ela que ela é importante. Isso é pureza de coração. Esse é o segredo da felicidade. Vejam, Jesus não nos convidou a ter coisas, cada vez mais status. Se você conquista tudo isso licitamente, parabéns. Não há nada de errado. Mas não perca de vista que o segredo da felicidade é ser, não é ter. Porque quando a gente tem, a gente perde. Quando a gente é, ninguém nos tira. 7º degrau para nossa felicidade. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Olha que interessante. Jesus está dizendo que os filhos de Deus são os que promovem a paz. Hoje, quando a gente vê guerras no mundo entre judeus e muçulmanos, religiosos, entre russos e ucranianos, os dois povos são cristãos. Guerras no Brasil na forma de brigas intérminas entre as pessoas, todos somos cristãos. Mas Jesus diz que o segredo da felicidade é pacificar, paziar. Já tem esse verbo no dicionário. Nós estamos no mundo, então, para construir pontes. A ponte que me liga até você e não um muro. Porque hoje, se deixarmos, as pessoas querem construir muros. Olha, vamos cercar aqui. Para lá os flamenguistas, para cá os botafoguenses. Mistura todo mundo abraça. Vamos fazer uma cerca aqui. Para lá os protestantes, para cá os do candomblé. Mas Jesus não fez isso. Nós estamos no mundo para sermos promotores da paz. E é interessante, porque um hindu que conheceu Jesus, Mohandas Karamchand Gandhi, ele teve a ocasião de dizer: se os cristãos lessem apenas o Sermão do Monte, particularmente as bem-aventuranças, eles seriam muito felizes. E há uma cena da vida de Gandhi que é inolvidável, porque ele fazia marchas, fazia jejuns, nunca utilizou de violência. O lema dele em sânscrito, ahimsa, não violência. Ele um dia, um soldado britânico, o agrediu e ele caiu ao chão. E o soldado, esperando que ele se vingasse, ele olha para o soldado, aqueles olhos calmos, dizendo: eu te perdoo. E o soldado diz para ele: como assim você me perdoa? Eu te bati, eu te agredi, eu te joguei ao chão. Quem te ensinou a ser covarde desse jeito? E Gandhi respondeu: esse homem que está aí no seu crucifixo, Jesus de Nazaré. Eis que vos deixo a minha paz, eis que vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a pode dar, mas a dou como somente eu a posso dar. Se nós queremos ser felizes, nós precisamos pacificar. Pensem nas vossas famílias. E à medida das possibilidades, vamos paziar, gente. Vamos voltar aos afetos. Vamos reconstruir as relações. Vamos proporcionar que o diálogo reine no ambiente religioso, no ambiente profissional, no nosso mundo. As pessoas não estão aguentando mais um clima de tanta discórdia. Quando então me pediram para falar hoje sobre Jesus e as bem-aventuranças, perceberam que nós subimos 7 degraus? Porque se eu quero ser feliz, é que eu não posso sair daqui, porque essa câmera é quase que um vigia, né? Primeiro degrau, humildade. Segundo degrau, compreensão do sofrimento, resignação. Terceiro degrau, mansuetude. Quarto degrau, compreensão da justiça, que vem do alto, que vem de Deus. Quinto degrau, misericórdia. Sexto degrau, pureza, simplicidade. Sétimo degrau, pacificar-se. Pacificar-se intimamente para depois pacificar exteriormente. Eu agradeço a cada um de vocês e, cumprindo o que me foi pedido, às 8h20 você termina. Vamos fazer a nossa oração? De onde vem, viajor, triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão, que trazes a miséria e o pecado, a alma ferida e morto o coração. A quem me dera a bênção da esperança, a quem me dera socorro à desventura.
Mas a fé, generosa, humilde e mansa, deu-me os braços, falou-me com ternura. Venha o Mestre, que ampara os pobrezinhos, que esclarece e consola os sofredores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Nós te agradecemos, Mestre. Agradecemos pela noite, pela doutrina espírita. Nós te rogamos, permaneça com cada um de nós, com nossos familiares. Nós pedimos que o passe que vai nos ser ofertado venha ao encontro das nossas necessidades físicas e espirituais. Despede-nos, Senhor, na tua paz. Abençoe o Grupo Espírita Irmã Rosa e dai-nos a certeza que para sermos felizes precisamos ir contigo, cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Muito obrigado e que assim seja.